A arca, naquele momento, determinada por Deus, porque Deus já não tinha mais prazer na terra que ele criou, Deus não tinha mais prazer no mundo que ele criou, ele determinou, né, que o mundo não mais existiria. E quando Deus olha para a terra, irmãos, isso é tão sério, mas tão sério, que se você meditar um pouco, pensar comigo, eu acho que também você vai ter temor. Ter o quê? Ter o quê? Temor. Hoje o tema poderia ser também temor. Temor. Porque o que está faltando hoje para a igreja é temer a Deus. Temer as coisas, né, que hão de vir. Hoje vai passar numa emissora um ministro que pediu demissão desse governo atual por causa de algo que ele viu lá dentro e que está acontecendo. Deixa eu só lembrar vocês que o mundo não tem mais jeito. Viu, irmão? Não tem mais jeito. Pode entrar presidente, pode sair presidente, pode vir mulher, pode vir homem, pode vir jovem. Primeiro presidente jovem. Primeiro presidente mulher. Pode vir quem vier. Para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos, para o Japão, pode vir quem vier. O mundo não tem mais jeito. Deus disse na primeira palavra aí, Deus disse na primeira palavra, né? Primeiro Testamento, ele acabou com o mundo. O segundo, ainda vai acabar. Novo Testamento, diga comigo assim bem forte: a arca está sendo construída. Fala. Deus pediu para Noé construir a arca, porque ele desistiu da criação, desistiu do mundo. Deus olha, irmãos, só Noé. Só Noé. Imagina quantos tinha na terra. Imagina quantos milhares de pessoas que tinha na terra. Só Noé que Deus viu graça. Aí Deus pegou, disse para Noé construir a arca. Depois que Noé estava construindo, que ele termina, vem a ordem de Deus para entrar dentro da arca. Então a arca, ela representa hoje, no Novo Testamento, ela representa Jesus. As águas do dilúvio, aqui ó, as águas que Deus mandou representa o batismo hoje. Por exemplo, quem hoje quer ser salvo, quem hoje quer entrar no reino de Deus, ele precisa aceitar o que Deus ordenou. E o que Deus ordenou hoje para nós, no tempo da graça, se chama Jesus. Então quem quiser fazer parte do reino de Deus, tem que aceitar o plano de salvação de Deus. O primeiro plano de salvação foi Noé construir a arca e entrar para dentro dela. Porque quando as águas começaram a subir, a arca foi a salvação para Noé e a sua família. E o resto, pastor, o resto da humanidade pereceram, morreram.
Não ficou nada na terra. Não ficou planta, não ficou ser humano, não ficou animais, nada. Só isso aqui que você está vendo. Só isso daqui. A verdadeira figura do batismo na água também nos salva. Como nos salva? Figura. Como nos salva? É a água que salva ou as coisas da qual ela é uma figura? É a água que salva ou a representatividade dela? Por exemplo, aqui ó, salvaram-se Noé e toda a família dele. Salvaram-se do dilúvio. Salvaram-se do dilúvio. Diz a Bíblia, irmãos, que nem todo mundo que aceitou Jesus e batizou serão salvos. Por que não? Por que não? Nem todo mundo que aceitou Jesus um dia e batizou vai ser salvo. Então a água salva? Não é a água que salva. Quem salva é a fé na morte. Para que serve a água? A água simboliza a morte. O que salva não é a água. O que salva é a fé que a pessoa tem, que quando ela batizar, ela morre para o mundo e vive para Cristo Jesus. Está entendendo? Diga. O processo do batismo tem que acontecer porque é ordenança de Deus. Quem crê e for batizado será? Então é ordenança de Deus, é um processo. Só que esses aqui foram salvos do dilúvio, mas não foram salvos da morte eterna. Porque cada um tocou sua vida. Quando as águas desceram, cada um cuidou de sua vida. E é aí que eu quero que você entenda. As águas baixaram. E agora? O que vai acontecer? Irmãos, presta atenção, porque as pessoas hoje em dia, elas estão se convertendo sem ler Bíblia. As pessoas estão indo para a igreja sem ler Bíblia. Hoje todo mundo aceita Jesus e todo mundo batiza. Não precisa mudar de vida. Não precisa mudar as vestes. Não precisa casar para namorar. Não precisa casar para beijar. Porque o pastor, quando ele vai celebrar o casamento, ele diz assim, agora, no final de tudo, o que ele diz? O pastor, o padre, o celebrante, quando termina tudo, aí o que eles falam? Agora pode beijar. Porque enquanto não termina o ato ali, a cerimônia, um e outro não são marido e mulher. E não poderiam beijar. Aí por isso que o celebrante, né, diz, agora pode beijar a noiva. Quem está entendendo isso, diga amém. Qualquer lugar, pergunta 10 pessoas. 4 vão dizer que é evangélica. 4. Então, igreja, hoje as pessoas estão batizando sem ler Bíblia. Hoje as pessoas estão tocando sem ler a Bíblia. Hoje as pessoas estão cantando sem ler Bíblia. Hoje as pessoas estão pregando sem ler Bíblia. Quais são as doutrinas bíblicas?
que a doutrina do homem não vale. Pastor, a igreja, ela não assiste televisão. A igreja, ela não veste calça. A igreja, ela não sei o quê. Não, eu quero saber a doutrina bíblica. Responde para mim assim, pastor. Vamos, pastor. Para saber quais são as doutrinas bíblicas, tem que ler a Bíblia. Quem entendeu isso, diga amém. Fora, olha para mim, igreja. Eu, pastor Carlos, fundador da casa de Davi, eu não posso implantar o que eu acho e nem o que eu não acho. Porque o evangelho não se chama evangelho do achismo, se chama evangelho do reino de Deus. Então eu, mesmo sendo fundador desta igreja, quem é o cabeça dessa igreja não sou eu. Se eu quiser dobrar um membro dessa igreja aqui, irmãos, mole, é só botar ali, culto da revelação e da profecia. Ou então colocar ali, noite da prosperidade. Quem vier e pisar o pé vai ser rico, milionário. É só ir lá e ter fé e pisar o pé lá dentro, você já está marcado para ser um bilionário. Eu multiplico, triplico, quadruplico a quantidade de povo daqui. Agora a senhora lembra quando a senhora estava numa igreja que o pastor não estava e veio um pregador de fora, e o pregador tome doutrina, aí a senhora me disse assim, pastor, o povo não gostou do pregador não, o povo disse que o pregador é ruim. Foi ou não foi, irmão? Não precisa falar a igreja, não precisa falar nada não. Eu só quero que a pessoa entenda o seguinte, quem é que quer ouvir doutrina? Ei, essa roupa aí, tá legal não? Outra coisa que eu estava lendo aqui na Bíblia, irmãos, muitos pregadores, eles usam a Bíblia para dizer, aqui ó, a mulher não pode usar enfeite, aqui ó, não, ali não está dizendo para não usar, ali está dizendo que não adianta usar exteriormente adereços, sendo que o interior está limpo. Aqui não está dizendo que é proibido usar, a Bíblia está dizendo que não adianta usar fora e dentro não tem nada. Quem está entendendo? É só ler a Bíblia, irmão. Então eu, como pregador, eu não posso ditar regra humana aqui dentro. E nem vou fazer. Tudo que for de doutrina aqui dentro, é porque está aqui, ó. Está na Bíblia. Quem está entendendo isso, diga amém. Igreja, a guardiã da sã doutrina. Só que não é essas quatro paredes aqui, ó, dentro dessa casa aí, ó, prega a doutrina. Não, não é aqui dentro dessas quatro paredes. A doutrina, ela tem que estar dentro de nós. Amém ou não amém? Deus ordenou, irmãos, o batismo. Então aqui houve um batismo, ó. Ei, aqui houve um batismo. Simbolismo, aqui ó. A arca salvou Noé. Se não fosse a arca, Deus, olha para mim aqui, Deus fez um plano para salvar Noé. Qual foi o plano? E hoje, o Novo Testamento, Deus fez um plano para salvar a nação. Qual é o plano? Pode falar agora. Qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano? Então vira para quem está do seu lado e diz assim, se você não for para Jesus e ficar com Ele, nada de salvação.
não é cesta básica, não é agradinho, não é nada disso que salva a pessoa. O que salva é Jesus. O batismo é importante, tem que batizar, porque o próprio Jesus batizou. João Batista, quando olhou Jesus vindo, olha para mim, João Batista estava dentro do rio. Jesus vinha caminhando, e ele entrou dentro do rio e foi ao encontro de João Batista. E quando ele chegou diante de João Batista disse: Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Jesus disse: batiza-me. João Batista virou para Jesus, curvou lá dentro d'água. Ele se curvou dentro d'água e disse: eu que mereço e que tenho que ser batizado pelo Senhor. Jesus disse: João, tem que ser assim.